Bom, gente, e o Ação Imediata agora tem um assunto para quem realmente, olha só, preste muita atenção. Um senhor de 65 anos, ele tem 65, né? Procurou o Ação Imediata, relatou que o seu barraco foi demolido. Ficou sem assistência da secretaria competente. Escuta o que eu falei, hein? Secretaria competente, para não ferir partes. Agora, qual a real situação deste caso? A repórter do Ação Imediata, Janaína Moro, tem todos esses detalhes. Eu peço a máxima atenção do telespectador para esse caso. E mais, será que só tem esse ou outros semelhantes? Roda o VT. Nunca precisei pedir esmola, pedir nada para ninguém. Hoje eu estou comendo as coisas do lixo, porque eu não tenho coragem de pedir. Laércio, de 65 anos, morou por quase 2 anos em um barraco construído por ele mesmo nesta área da prefeitura. Um rapaz que era dono de lá, que fez até um alicerce lá, ele não pôde terminar e mandou a gente ficar lá, eu fui ficando. Faz 2 anos que eu estou lá, procurei a prefeitura, mandaram eu ficar lá, que depois me davam uma casinha. E agora, 2 meses para cá, foram lá e pediram para me sair. A atitude de desespero do senhor Laércio de não ter onde morar e decidir ocupar uma área pública é considerada ilegal. Há 2 meses ele foi avisado pela Secretaria de Habitação que teria que deixar o local. Sem opção, não cumpriu a ordem e no último dia 25 acabou sendo retirado e viu o barraco ser demolido. Aí eu falei, mas para onde que eu vou? Pode ir da ponte do barraco onde você quiser. Só que eles prometeram levar minha mudança e não levaram. E agora eu estou na rua. Tem um Estatuto do Idoso que 3% das casas da cidade tem que ser dada aos idosos. Mas eles não querem saber disso. Eu falei para eles, vocês sabem ler o Estatuto do Idoso? Eu estou aqui com o Estatuto. Eles não querem nem saber, não. Quero saber, não. A nossa lei é essa. Ele diz ainda que por várias vezes foi destratado por funcionários da habitação. Me chamaram de macaco velho, que eu fosse morado com qualquer lugar, contanto que saísse do terreno da prefeitura. O que era educado, foi muito bom educado, foi a Zezé. A outra que é encarregada, Deus me perdoe dela, viu? Ela já falou que ela é chata, ela é ruim e ela é assim mesmo. Não devia estar trabalhando uma pessoa dessa lá no assistente social. Esta moradora que presenciou o trabalho da Secretaria de Habitação confirma a declaração do senhor Laércio. É o jeito que ela falava, sabe? Ela gritava. Ela não sabe conversar. A Secretaria de Habitação informou que não existe um levantamento que aponte a quantidade de áreas públicas invadidas no município, mas afirmou que quando essas irregularidades são comprovadas, é feito um trabalho com os invasores. No caso do senhor Laércio, a secretária de Habitação rebate as declarações e diz que ele precisou sim ser retirado do local para a construção dessas moradias que já têm famílias destinadas, mas alega que em nenhum momento ele ficou desamparado. O seu Laércio é uma das famílias que a gente tem o maior cuidado, que é para isso que a gente existe. A Secretaria de Habitação existe para isso. Para as famílias que têm vulnerabilidade de moradia, a gente acompanhá-lo na sua vida. Então a gente vai atrás e ele vai conseguir uma casa para ele. Só que a casa onde ele morava, onde ele estava fazendo um barraco, já era de uma família. Então, além da irregularidade de estar invadindo um lote habitacional da Secretaria da Prefeitura, ele estava tirando o lugar de uma pessoa que já estava contemplada na casa. Mas nesse caso, agora ele está na rua, daí como que fica? Na verdade, nós orientamos o seu Laércio, nós nunca deixamos nenhuma família na rua. O trabalho nas nossas assistências sociais é justamente encontrar pessoas que abrigam o seu Laércio, né, que abriguem a família que necessita de abrigo, mas que tenha a responsabilidade de quando tivermos a moradia, ele vai estar dentro do programa. Então nós precisamos a colaboração. Eu nunca, e as pessoas já me conhecem, sabe que eu nunca trato uma invasão como uma coisa absolutamente irracional. Algum motivo fez com que a pessoa invadisse lá. E a gente trata com parceria. A gente traz normalmente o invasor para dentro da secretaria com a compreensão de que ele necessita da moradia e que nós necessitamos da parceria dele, da compreensão do tempo que nós precisamos colocá-lo lá. Então, normalmente, nós tratamos isso como um parceiro. O seu Laércio precisa da documentação, ele precisa socialmente estar regular diante da sociedade, nós estamos ajudando a isso e logo ele vai ter a moradia dele.
como qualquer pessoa que necessita da moradia. Daí, enquanto isso, ele precisa se virar sozinho, é isso? Não, nós damos a retaguarda para ele, nós encaminhamos para um abrigo, procuramos onde tem os familiares dele, para que ele possa ser abrigado. Ele não fica na rua, não. Pois é, não vai ficar na rua, nem deve, nem pode, não é? Está contrariando muitas normas. O que falta para muitas administrações em rede nacional, território brasileiro, especialmente também aqui, são pessoas técnicas para cada área. Eu quero lembrar que existe aí uma situação que eu quero contar, não tenho tempo para explicar em detalhes para você, tá? Mas eu poderia citar até os artigos para esses crimes aí dentro ou para essa defesa. O detalhe é um só. Nós não estamos dizendo que todos que invadem propriedades, não é, devem ser derrubadas as casas. Mas a triagem, o setor competente social tem que observar todos esses casos. E vou dizer mais, muitas cidades mandam o ser humano para Rio Claro como se fossem pessoas, materiais, artigos descartáveis. Deixam por aqui e depois ao Deus dará. E não é tão difícil assim arrumar a vida desse senhor. Tudo isso aconteceu porque veio ao nosso programa. E eu gostaria de agradecer a assistente social, não sei qual, que falou para ele, vai atrás do Antônio Carlos. Se foi com boas intenções, aqui ele vai encontrar resposta. Se não do programa, o judiciário vai ajudar, graças ao nosso poder e à nossa competência. Agora, se foi para satirizar o nosso programa, ou dizer assim, ele não fala lá, vai lá que ele responde. Aqui nós vamos responder, mas essa situação não deve mais acontecer. Vamos só finalizar. Quero lembrar aos senhores que não é que todo mundo invade, deve demolir. Nós não estamos incentivando todo mundo a invadir propriedade quem não tenha, mas é de competência o respeito à dignidade ao ser humano. São os direitos fundamentais. E nossa equipe foi hoje ao centro da cidade saber como está a greve dos bancários. Está me deixando preocupado já. Vale lembrar que a semana do pagamento vem aí. Chegou, não é verdade? Graças a Deus, né? E bom, você se programar, é bom programar porque ainda não tem previsão para o final desta greve. Bota na tela, roda o VT. E a greve dos bancários continua hoje, 14º dia de greve. Aqui na cidade de Rio Claro, nós conversamos com o Reginaldo Breda, presidente do Sindicato dos Bancários. Como é que está o cenário aqui da cidade de Rio Claro, já que é uma greve nacional? Hoje, pela primeira vez, a gente vai conseguir fazer uma paralisação de 100% na cidade de Rio Claro. Os bancários entenderam que é hora de aumentar a luta, da gente fazer um protesto maior do que a gente vinha fazendo nos outros dias, e parar todas as agências da cidade de Rio Claro. Na base a gente ampliou, a gente está com 95% das agências da base do Sindicato de Rio Claro fechadas, algumas ainda em tempo parcial e as outras fechadas totalmente. E como estão as negociações? Está havendo uma conversa? Olha, a FENABAN não se pronuncia, a gente sabe que deve ter tido alguma conversa no paralelo, mas oficialmente nada ainda. O comando mandou uma carta para a FENABAN pedindo para que ele reabrisse as negociações e até agora nada. E a ordem que veio do comando para que a partir de hoje a gente faça uma greve muito mais forte do que vinha fazendo. E é o que Rio Claro vai fazer, vai seguir a risca que o comando está pedindo. E como é que está a situação atual referente à porcentagem que é obrigatória de pessoas trabalhando? Olha, não, a questão dos aposentados, por exemplo. Todo mundo que vem ao banco e tem dificuldade de se atender no caixa eletrônico, a gente está fazendo questão de estar atendendo porque a gente entende que a gente não deve prejudicar quem não tem outra opção. E o sindicato está fazendo isso e mantendo uma certa coerência no atendimento de quem mais precisa. Mas só em casos excepcionais. A gente não está permitindo que atenda o cliente normalmente, e sim só algum problema grave que não tenha outra maneira, a gente está permitindo que faça o atendimento. E quais os próximos passos agora? Olha, aguardar, né? A gente espera que até na sexta-feira a gente paralise o movimento já com uma negociação marcada. Caso isso não ocorra, semana que vem continua a greve normal. Uma boa tarde para você, obrigado Breda pela resposta de hoje interessante para nós. Na sequência, o direto da redação, não é? Com a Poliana e o Rafael, claro, falando também do esporte. Uma excelente tarde, vamos nos ver amanhã no mesmo horário ao meio-dia. Tchau, gente, 12h51.